Olá, que bom! Graças a Deus estamos aqui em mais um vídeo para mais esta lição maravilhosa que nós vamos aprender neste próximo domingo. Nós já estamos na nossa lição de número 8 e nós vamos falar sobre a salvação e o livre-arbítrio. E eu quero saudar você com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que bom que mais uma vez você está aqui no meu canal. Dou graças a Deus por isso, aos irmãos que têm curtido, compartilhado os meus vídeos e também se inscrito no meu canal. Eu fico feliz com isso e também com os comentários. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Jane Martins de Souza, professora de Escola Bíblica Dominical e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom, falar sobre as nossas escolhas, né? E o que isso vai ocasionar em nossas vidas. E o nosso texto áureo, ele está em Salmos, de número 25, versículo 12, onde nós aprendemos na palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se alguém quer ser sábio, precisa temer a Deus em primeiro lugar. E como resultado disso, né, de temermos a Deus, Ele dirige a vida do crente com a sua soberania. Nós sabemos que Deus que nós servimos, Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Ao contrário de que muitas pessoas imaginam que Deus está perdendo o controle da situação, pelas Escrituras Sagradas, nós sabemos que Deus, Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Os planos de Deus só deixam de realizar em nossas vidas quando nós tomamos decisões contrárias à vontade de Deus. E isso acontece quando nós não estamos alicerçados na palavra de Deus. Quantas das vezes nós encontramos algumas pessoas que dizem que Deus tinha planos maravilhosos em suas vidas e eles não concluíram. Mas a pessoa não olha para si mesma e que foi ela mesma que saiu dos planos de Deus, né? Porque os planos de Deus, eles vão se cumprir em nossas vidas. Mas eu preciso estar alicerçado na palavra e esperando os planos de Deus acontecerem em minha vida. E quando nós não estamos alicerçados na palavra de Deus, estes planos, eles deixam de se realizar em nossas vidas. O projeto inicial de Deus para a humanidade era a salvação para todos. Mas de acordo com a sua soberania, Ele concedeu o livre arbítrio ao homem. Porque nós lemos lá em Gênesis 1 e 2, quando Deus cria o homem, Ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus dotou o homem lá no jardim do livre arbítrio. E é sobre este assunto que nós vamos tratar, que nós vamos discorrer nesta aula de domingo. Nós vamos falar sobre livre arbítrio, nós vamos falar sobre predestinação, sobre eleição, sobre soberania de Deus, nós vamos falar sobre fatalismo. Tudo isso nós aprendemos dentro da doutrina da salvação. Jesus Cristo, Ele na cruz, Ele ofereceu a salvação a todos, mas aos que crer. É a condição para se receber esse chamamento da salvação, esse chamamento ao Evangelho. É preciso crer no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E somente quando nós cremos, nós temos acesso à árvore da vida, porque só vão viver eternamente com Deus aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Somente em Jesus nós temos vida. Está em Apocalipse 22, versículo 17. Mas ninguém é obrigado a crer
Deus não obriga ninguém a crer. Deus não obriga ninguém a aceitar esse maravilhoso plano de salvação ou este chamamento ao Evangelho. Nós podemos rejeitar a oferta da salvação e assim escolher outro destino para a nossa alma. Mas Deus, o Pai, Ele quer que todos se salvem. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre a eleição bíblica. Ela é segundo a presciência de Deus. Primeiro, nós precisamos entender o que é eleição. Eleição é escolha, selo divino com que é agraciado todo o que recebe a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela é precedida da predestinação. Antes da eleição, todos somos predestinados à salvação. Depois de predestinados, aí vem a eleição. Isto é, antes da eleição, toda a humanidade foi predestinada à salvação. Predestinação é destinar com antecedência a vida humana. O nosso destino é o céu. Foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que nós somos predestinados, para o céu, para uma eternidade com Deus. Mas isso depende de nossas escolhas. Porém, a eleição, diferente da predestinação, ela está reservada apenas aos que acreditam na eficácia do sangue de Jesus. O que é presciência? Presciência é uma ciência inata. É um atributo metafísico e incomunicável. O homem não possui este atributo de presciência. Ele é inerente de Deus. Ele é de Deus e através do qual Deus, ele se faz presente no tempo e no espaço e ele conhece todas as coisas antecipadamente. A chamada de Abraão, ele podia aceitar ou recusar, porque nós sabemos que a proposta para Abraão era difícil. Primeiro, ele tinha de deixar tudo. Depois, sair do meio da sua parentela. Terceiro, ir para uma terra que ele não conhecia. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que o propósito do pai de Abraão era realmente ir para a terra de Canaã. Mas só que o propósito não era com o pai ou com a família de Abraão. O propósito era com Deus. E Abraão teve que aceitar esta proposta. Ele não foi obrigado a aceitar. Ele podia aceitar esta proposta ou rejeitar. Mas Deus, que é presciente e que conhece todas as coisas de antemão, Deus sabia já que Abraão iria aceitar esta maravilhosa oferta, esta maravilhosa proposta. Abraão, ele seria guiado por Deus, né? Foi escolhido por Deus e ele seria guiado por Deus para conhecer a terra que Deus ia mostrar. Deus não disse, não revelou para ele como que era a terra, se era boa, se era frutífera. Deus falou, olha, aceita meu convite e eu vou te conduzir até esta terra. Eu, pessoalmente, vou te mostrar esta terra. E Abraão aceitou esta oferta. Ele aceitou esse chamado de Deus para a sua vida. O povo que descendesse dele, de Abraão, era o povo escolhido por Deus. O pacto, a princípio, ele foi com Abraão, mas a promessa para toda a sua descendência. E por fidelidade ao pacto com ele, com Abraão, Deus, no futuro,
não destruiu aquela nação. Deus precisava de uma nação para que descendesse o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. O povo de Israel, ele é eleito, porque foi separado por Deus para uma missão especial. Eles iam fazer o nome de Deus ser conhecido por todas as nações. Para que as outras nações vizinhas conhecessem o único Deus e o único Deus verdadeiro. E o povo de Israel recebeu esta incumbência de levar o nome de Deus a todas as outras nações, a todos os outros povos. Isto não significa a eleição de Israel, não significa salvação individual dos judeus. A eleição da nação de Israel nada tem a ver com a salvação individual de cada um dos israelitas. Eles precisavam individualmente crer em Jesus. Eles precisam crer individualmente em Jesus. Cada um precisava fazer sua parte no plano da salvação. Eles precisam crer individualmente para ser salvos. Precisam reconhecer o sacrifício de Cristo e aceitar o convite da salvação. Israel não foi chamado para ser salvo, unicamente ser salvo, ou salvar as nações. Israel foi chamado para servir a Deus em seus propósitos. O convite da salvação é para todos. A eleição foi deles para propósitos divinos. Deus escolheu aquela nação com propósitos. Aquele povo foi escolhido, eleito por Deus, para anunciar o grande nome dele a todos os povos. E Deus fez esta eleição em sua soberania. Deus escolheu Israel e não tem o que questionar. É ponto. Ninguém pode mudar essa eleição. É pacto de Deus com Abraão. Deus escolheu uma nação de onde viria o Salvador. E esta nação é Israel. A própria nação eleita, Israel, rejeitou o senhorio de Deus. Saiu dos planos iniciais estabelecidos para aquela nação. Mas Deus não podia, com mão de ferro, fazer com que aquela nação cumprisse na íntegra os seus propósitos e os seus planos, porque aquele povo também tinha o livre arbítrio. Todos, individualmente, temos o livre arbítrio, o direito de escolher. E em suas escolhas erradas, o povo de Israel perdeu muitas bênçãos. Foram subjugados por outras nações, perderam a terra conquistada, foram escravizados por outras nações e foram substituídos por outro povo, a igreja, ao ponto de Deus rejeitá-los. Deus os queria destruir no deserto. Moisés intercedeu pelo povo. Está em Êxodo 32, versículo 10 e 11, e Jeremias, capítulo 6, versículo 30. Deus disse para Moisés: eu posso fazer outro povo de ti. E nós lemos lá que Moisés intercedeu por aquela nação. E isso deve nos servir de exemplo. Se uma nação que foi eleita por Deus, ele a iria destruir, não podemos ser presunçosos a ponto de achar que Deus nos suportará para sempre, ou que ele vai suportar os nossos pecados e a nossa apostasia para sempre. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11, está escrito, Paulo escreveu, para que nós devamos olhar para eles, devemos olhar para
onde eles erraram, para que nós não erremos novamente aonde eles erraram. Porque se nós formos infiéis como eles, seremos julgados como eles e não entraremos na terra prometida. Somos advertidos pelas Escrituras para não cometermos os mesmos pecados, cobiçar as coisas más, cair da graça de Deus. Deus, Ele sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. E Ele pode interferir na história. Somente Deus pode interferir na história. Ele é soberano. E Ele sabe quem responderá positivamente à chamada à salvação. Ananias, quando ele foi ao encontro de Saulo de Tarso, Deus já havia revelado para ele, o Espírito Santo já havia revelado para ele que Saulo era um vaso escolhido. Está em Atos 22 e 14. Mas isto não quer dizer que Deus criou uns para a glória futura e outros para a destruição. Nós estamos falando de um Deus que é amor e misericórdia e que proveu o meio de salvação para todas as pessoas. O que nós devemos entender é que nem todas aceitarão esse chamado à salvação. Podemos escolher, mas devemos estar debaixo da vontade soberana de Deus e nos deixar ser guiados por Ele, por seu Espírito Santo. Soberania de Deus é a autoridade absoluta e inquestionável de Deus, que exerce sobre todas as coisas criadas. Ele tem o controle soberano sobre tudo que Ele criou. Tudo que está na terra, tudo que está nos céus. E Ele faz tudo de acordo com seus conselhos e desígnios. A sabedoria divina, ela está baseada em sua sabedoria, em sua justiça, em sua santidade, onipotência, onipresença e onisciência. E todos nós precisamos dele, de Deus, para existir. Na sua presciência, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu José, Deus escolheu Davi, tantas outras pessoas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E alguns até tentaram questionar os desígnios de Deus, mas Ele escolhe e pronto. E quem somos nós para questionar as escolhas de Deus, a eleição de Deus, os propósitos dele? No segundo ponto, nós vamos falar sobre Armínio e o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano tem de optar entre o bem e o mal. Resolução que depende da vontade livre e consciente do ser humano. Liberdade de escolha, liberdade de pensar, de agir. Embora livres, estamos sujeitos à soberania de Deus. Nós já falamos que Deus, Ele interfere na história quando Ele quer. Então, nós somos livres, mas estamos sujeitos à soberania de Deus. Não escapamos das consequências oriundas das nossas escolhas. Teremos de prestar conta de tudo o que fazemos, porque afinal de contas nós somos livres. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e Romanos 14, versículo 12. Cada um de nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos, de tudo aquilo que nós plantarmos. Nós vamos prestar conta, porque nós somos livres e podemos fazer as nossas escolhas. Temos a liberdade de fazer o certo ou o errado. Todos nós temos esta oportunidade de fazer o que é certo ou não.
Não podemos nos enganar, diz a palavra de Deus. Deus não poupou os ramos naturais. Israel não foi poupado por causa do seu desvio de conduta. Ele não deixa que ninguém se escarneça dele, do seu poder e ordenanças. Colheremos tudo o que nós plantarmos. Adão e Eva tiveram a liberdade de escolher entre obedecer a Deus ou não. E o casal preferiu desobedecer a Deus. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus nos aponta 2 caminhos, mas Ele mesmo nos orienta a escolher o caminho da vida, para que vivamos. Escolher, Ele nos dá a opção de escolher entre a maldição e a bênção, a vida e a morte. A escolha é nossa, mas Ele nos aponta o caminho. E Jesus também, em Marcos, capítulo 16, versículo 16, Ele nos dá a mesma oportunidade de crer ou não crer no Evangelho. Nós cremos no Evangelho se nós quisermos crer. Nós escolhemos o destino das nossas almas. Porém, se eu creio, estou salvo, mas se não creio, já estou condenado. Então Jesus disse, se crê, está salvo. Se não crê, já está condenado. Só que a capacidade de crer, ela vem da graça divina. A capacidade de crer vem quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra de Deus. Depende tudo da graça de Deus. Porque sozinhos nós vamos fracassar. Todos fracassarão se não estiverem debaixo da graça divina. Quem iniciou esse estudo, essa teologia do livre-arbítrio, na verdade, Armínio, ele elucidou essa doutrina, porque o livre-arbítrio é bíblico. Nós o encontramos permeado nas páginas sagradas, Deus dando o direito de nós escolhermos ou não. Mas foi ele que elucidou essa doutrina, na teologia. Mas a esse respeito está em toda a Bíblia Sagrada. Ele era teólogo e um pastor holandês, o nome dele é Jacob Armínio, viveu de 1569 a 1609, um grande homem. E Armínio, ele diz da seguinte forma, que mesmo o homem regenerado, ele pode perder a sua salvação. Mesmo que você aceitou Jesus, mas você não administra bem a sua vida espiritual, não está alicerçado na palavra de Deus, foi regenerado, você pode perder a sua salvação. Ele pode ou desejar ou resistir qualquer tentação. O homem regenerado, ele está sujeito a estas coisas, mas são as nossas escolhas. E sem a graça de Deus, nós não conseguimos resistir à tentação ou desejar o pecado. Precisamos estar debaixo da graça de Deus. Sem a graça de Deus, somos carentes da graça dele. Sem a graça dele, nós somos carentes da graça. Precisamos realmente da graça de Deus. Armínio defendeu que o homem é dotado do livre-arbítrio. Nós vemos que os calvinistas não creem nisso. Eles creem na eleição. Que a oferta da salvação é por intermédio de Cristo. Ele defendeu isso no seu tempo. A não resistência da graça que se estende por meio da cruz, que nós não podemos resistir à graça e que é somente por intermédio da cruz de Cristo e do Evangelho. Ele sustenta que a salvação é pela graça. E ele encontrou muitos opositores na sua época.
E hoje nós também encontramos muitos opositores que acreditam que a salvação é por intermédio das obras. E nós sabemos que não. A salvação é por intermédio da graça de Deus. Se Deus salva irresistivelmente e incondicionalmente, diz ele, por que então ele não salva a todos? A queda não foi um propósito secreto de Deus. O casal, Adão e Eva, eles não foram induzidos ao erro para que se estabelecesse aquela tragédia, né? Os anjos caídos, eles não foram manipulados por Deus. Nós estamos falando de um Deus amoroso e misericordioso. Tudo que acontece é com permissão de Deus, mas não é vontade dele. A principal característica deste teólogo é a defesa do livre-arbítrio. A linha de pensamento da nossa igreja também é a mesma dele, né? Nós somos defensores do livre-arbítrio. Nós nos devemos deixar ser convencidos pelo Espírito Santo e ser guiado por ele. A vida, ela não é um espetáculo onde Deus dirige as cenas e assiste de camarote milhares de pessoas indo para o lago de fogo. Deus, ele não escolheu uns para a eternidade com ele e criou outros para o lago de fogo. Nós não cremos nisso. Deus, ele conhece de antemão as pessoas que aceitarão o chamado da salvação, né? Nós lemos lá em Atos 2:47. Armínio também defendia que o regenerado pode perder a salvação. E se nós não cuidarmos da nossa salvação, é suscetível de nós perdê-la, né? Então devemos nos agarrar a essa oportunidade que nós temos e cuidar da nossa vida espiritual. No ponto 3, nós vamos falar sobre eleição divina e livre-arbítrio. Nós já falamos, né, no tópico anterior, o que é eleição. Eleição é escolha. E aqui em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 9, Paulo vai retratar a eleição, que não é um assunto fácil de ser compreendido. É muito difícil quando nós falamos de eleição. Deus nos elegeu, isto é, Deus nos escolheu. Deus nos concedeu todas as bênçãos espirituais, mas através da obra redentora de Cristo. A eleição, ela é cristocêntrica. Deus nos elegeu em Cristo. O próprio Cristo foi escolhido de Deus. Está em Isaías 42, verso 1. Cristo é o verdadeiro fundamento da nossa eleição. Sem Ele, nós não somos eleitos. E pela fé, nós cremos na obra redentora de Cristo para a remissão dos pecados. A eleição, ela envolve o plano eterno de Deus. Ele determinou que todos que crescem em seu Filho se tornariam seus próprios filhos. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 12. A salvação, ela foi planejada antes de tudo. Lá na fundação do mundo, Deus planejou este maravilhoso projeto de salvação, antes da queda. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo e decidindo antecipadamente, isto é, predestinação. Então ele decidiu antecipadamente o que planeja fazer com aqueles que são escolhidos, sejam ou venham a ser eleitos,
que eles deveriam ser semelhantes a seu Filho Jesus. Ser chamados, justificados, glorificados, santos e irrepreensíveis, redimidos e realizar as suas obras. Deus em Cristo nos faz o convite para sermos adotados, cordeiros com Cristo, por intermédio de Jesus. Nós seremos seus filhos por adoção. A graça comum, ela é dada a todos. Todos têm oportunidade de crer no Evangelho. E isto descarta a ideia da eleição ser uma ação fatalista de Deus. O que é fatalismo? Fatalismo é uma doutrina filosófica que os acontecimentos operam independentemente da nossa vontade, dos quais não podemos escapar. E isso contraria as advertências de Deus por intermédio dos profetas, de convocar o povo a voltar para Ele. Se toda a nossa vida, toda a nossa história, tudo que Deus criou fosse fatalidade, nós não seríamos convidados ao arrependimento. Nós não seríamos convidados ao plano da salvação, porque o destino de cada um já estava escrito, o que ia ser. Então, independentemente se eu quisesse aceitar o chamamento da salvação, mas Deus planejou outra coisa para mim, aquilo fatalmente iria acontecer na minha vida. E nós vemos que o convite na palavra de Deus é que voltemos ao arrependimento. O convite de Deus para o povo de Israel é que eles voltassem ao verdadeiro Deus. Se existe fatalismo, por que advertências em toda a Bíblia Sagrada? Por que o chamamento da salvação? Por que o ide de Jesus? Há um arrependimento, pois o homem, se ele mudasse ou não, o que estava predeterminado para ele iria acontecer. Tudo seguiria o curso determinado por Deus. Deus, ele não nos controla, ele intervém na história. Nós somos livres para tomar nossas próprias decisões. Não somos produto de indústria, robôs que já vieram com comandos controlados. Ele deseja que façamos nós as nossas escolhas e que escolhamos o caminho para a vida eterna. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. É isso que Ele orienta a cada um de nós a fazermos. Somos livres para escolher, mas Ele nos orienta que escolhamos o caminho para a vida eterna. Exemplos na Bíblia que Deus não é Deus de fatalismo e que nossas orações e súplicas podem mover a Deus e não mudá-lo. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós vamos citar apenas um aqui, o rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 6. Em resposta à oração de Ezequias, Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Este rei entendeu que sua vida estava nas mãos de Deus. Qual era, afinal, o plano de Deus na vida daquele rei? Que o rei morresse ou que ele reconhecesse a soberania de Deus? O que nós depreendemos disso é: Deus não muda. Deus não muda. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor e eu não mudo. Mas as nossas orações, elas podem mover a Deus ao nosso favor. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Espero ter ajudado com este comentário dessa lição maravilhosa. Se você gostou desta aula, dá um curtir, se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Fica aqui um abraço para todos vocês que todas as semanas estão aqui no meu canal. Que a sua aula deste domingo seja uma bênção. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.